Olá pessoal, estamos de volta em mais um Papo de Doutor e hoje teremos a presença do Dr. Marcelo Moraes para conversar conosco sobre um assunto muito interessante, são as varizes. Mas antes de começar eu queria lembrar a todos vocês, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para saber dos próximos episódios. E não se esqueça, pode ouvir esse episódio no nosso podcast Papo de Doutor. Para começarmos a nossa conversa com o Dr. Marcelo Moraes, vou apresentá-lo. Dr. Marcelo é angiologista e cirurgião vascular, coordenador do Ambulatório de Doença Venosa da Universidade Federal de São Paulo e diretor da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. E o nosso papo hoje é rumo aos 100 anos sem varizes. Bom, Dr. Marcelo, muito obrigado de estar aqui conosco nesse episódio. Williams, eu que agradeço a APSEM a chance de trazer uma coisa que talvez seja das mais preciosas na nossa época, que é a informação. Hoje em dia, quem tem a informação correta, o paciente que tem a informação correta, ele pode fazer as coisas que mais fazem diferença na evolução de qualquer doença, que é a sua prevenção e seu tratamento. Perfeito. E quando a gente ficou discutindo esse tema, né, para trazer até esse título, minha pergunta é assim, é possível chegar aos 100 anos sem varizes? Ou melhor, é possível chegar aos 50 anos sem varizes? Pergunta ótima. E eu vou responder de uma forma enfática. Não só é possível, como é muito provável, contanto que você siga alguns passinhos. O mais importante deles é não deixe seu tratamento para depois. A doença venosa, ela é uma doença evolutiva, certo? O paciente tem uma tendência que geralmente é hereditária, a gente sabe que 70% a 80% dos pacientes tem algum antecedente familiar, seja uma mãe, seja um pai, um dos avós, pode ser parentes de primeiro grau como irmãos, que também tem um problema semelhante. Então a gente sabe que uma parte da doença importante é transmitida geneticamente, é uma tendência hereditária. Existem alguns outros fatores que influenciam: obesidade, sedentarismo, né, falta de atividade física, número de gestações, a gente já vai conversar sobre isso daí. Mas quando, isso existe uma área que é comum a tudo isso, quando a gente começa a tratar a doença cedo, no comecinho da sua expressão, onde a pele não está alterada, onde eventualmente o paciente não tem tantos sintomas, eu consigo minimizar a evolução, eu consigo praticamente bloquear a evolução dessa doença. Então, o segredo para responder essa sua pergunta, se tem como chegar aos 50 anos, sim, e muito, contanto que você se cuide. Previna a doença, tente fazer um acompanhamento desde o começo. Não deixe para amanhã. Faça o tratamento, comece, procure alguém que possa cuidar do problema hoje. Não só nesse problema venoso, mas talvez em qualquer área da medicina. Ótimo, até é bom ouvir você falando disso, porque muitas pessoas acham que varizes é apenas o roxo na perna, são os vasinhos, né? Então, como que eu posso explicar exatamente o que são varizes, né? Como pensar nessa prevenção precoce até mesmo antes de aparecer esses famigerados roxinhos e vasinhos na perna? Isso é bastante interessante, né? A queixa do doente, né, uma das poucas situações no consultório que a gente vê que o paciente chega com o diagnóstico correto na medicina, é quando o paciente fala: doutor, eu tenho varizes, ele está certo. Geralmente ele tem uma dor abdominal, ele tem alguma coisa que a gente não sabe exatamente o que é, mas quando o paciente chega e fala: estou com varizes, geralmente ele está certo. Eu acho que compete ao médico, quando o paciente já chega com o diagnóstico de varizes, graduar a doença. Porque a doença venosa ela é muito extensa. A gente costuma pensar nela só como varizes, né, que são aqueles vasos grossos, levantados na pele, ou eventualmente vasinhos, mas na verdade a doença venosa ela é muito mais extensa do que isso. Alguns pacientes começam a ter dor mesmo antes de ter qualquer expressão visual da doença. São as veias mais internas que podem estar doentes, cansadas, inchadas. Ao mesmo tempo, a doença ela não se limita só às varizes. O paciente que não se cuida naquele momento inicial, ele começa a evoluir dentro da doença. Como é que é essa evolução? Primeiro ele tem aqueles vasos pequenininhos, depois ele tem aquelas varizes mais grossas, aqueles vasos tortuosos na perna, ele evolui para um inchaço, para um edema, para um cansaço na perna, e até aqui tudo bem. Se eu pego o doente até essa fase, eu consigo reverter a doença e ele vai ter uma vida normal. E todo o esforço eu tenho que fazer para não passar daqui. Porque quando eu passo daqui, o que acontece? Começam a haver as alterações que a gente chama de irreversíveis. A pele, ela se inflama, ela fica escurecida, às vezes ela começa a descascar, ela fica toda áspera, ela fica se desfazendo literalmente e pode evoluir para quê? Para feridas.
A doença, se não tratada, uma parte dos pacientes, não é alta, mas em torno de 1 a 3%, dependendo dos estudos, vai evoluir para essas fases mais avançadas com feridas na perna. E todo o esforço tem que ser feito para se evitar que você chegue a esse ponto. Por quê? Essas feridas, elas demoram anos e às vezes a gente nunca consegue fechá-las. E estão associadas ao sofrimento. Existem estudos de qualidade de vida mostrando que pacientes que sofrem dessas úlceras por muitos anos, elas têm scores de qualidade de vida semelhantes a pacientes com câncer terminal ou pacientes amputados, pacientes que tiveram a perna amputada. Então, é um sofrimento muito importante para essas pessoas. Até aproveitando, já que a gente está falando desse tema, a gente está associando muito às pernas. É todo membro inferior, toda a perna com vasinhos, eu vou chamar de varizes, tem alguma outra localização no corpo, né? O pessoal às vezes mais próximo do glúteo, não sei como que... Pode ter esses vasinhos, pode ter veias em vários locais. Os membros inferiores, eles são os mais acometidos, por quê? Por causa da gravidade. A partir do momento que o ser humano começou a caminhar de pé, todo o nosso sangue está fazendo pressão nas pernas. E isso acaba, de alguma forma, sobrecarregando, né? O nosso organismo, ele tem uma série de mecanismos para ajudar o sangue a voltar das pernas para o coração, contra a força da gravidade. Tá? Os pacientes que se tornam doentes do ponto de vista circulatório venoso, exatamente têm falhas nessas adaptações biológicas, adaptações evolucionais que nós tivemos ao longo dos anos. Ótimo. E você, se quiser saber um pouco mais, nós temos aqui nesse card um outro papo de doutor com o Dr. Marcelo. Acesse e assista. Sem dúvida nenhuma, um papo de alta qualidade. Bom, Dr. Marcelo, e uma fase muito importante nas mulheres é a gestação. E ela também está muito relacionada às questões das varizes. Como que a gestação interfere no aparecimento de varizes? Sim, a gestação por uma série de motivos, seja pelas adaptações do corpo na gestação ligadas às alterações de hormônio, a mulher ela concentra mais líquido no seu organismo e esse líquido acaba fazendo também um pouquinho de pressão nas pernas. Nos últimos meses da gestação, quando o útero cresce muito, ele acaba comprimindo as veias dentro do abdômen, isso sobrecarrega as veias das pernas. Mas sim, a gestação é o momento onde existe a piora das varizes. Existem alguns estudos mostrando, isso é bem interessante, até falo isso para as minhas pacientes. Parece que a primeira gestação, ela é mais bem tolerada. Então, a maioria dos pacientes não desenvolve tantas veias na primeira gestação. Quando você parte para uma segunda, terceira, quarta, aí a coisa realmente, proporcionalmente, ela vai piorando. Agora, a gestação também é um momento interessante. Isso é uma queixa também muito comum do consultório. A gente recebe no consultório pacientes que já estão gestantes e gostariam de tratar os vasos ou as veias. E não é possível. A gestação é um momento onde, pelo maior risco de trombose, pelo maior risco de complicações ligadas tanto à gestante quanto ao feto, a gente não pode tratar de forma muito incisiva as veias. Então, a grande dica que eu dou para os pacientes é tentar se tratar antes. Tá certo? Você engravidar já com uma doença venosa instalada, é quase certo que você vai ter problema durante a gestação. Você vai ter mais dor, vai ter mais necessidade de usar meia elástica, de fazer repouso, ficar com a perna para cima, o que nem sempre é confortável. Do outro lado, é um momento muito interessante. A gente costuma dizer que doença venosa não tem cura. Tá certo? Uma vez que a veia se instale, que ela apareça, ela normalmente ela não vai embora sozinha. Você tem que instituir algum tipo de tratamento. A gestação é um momento onde isso, talvez seja a única exceção a essa regra. Por quê? Durante a gestação, a mulher vai desenvolver quase que sempre algum grau de varizes. Mas é interessante. Passada a gestação, quando você tem uma normalização dos líquidos da gestante, uma normalização dos hormônios, onde o neném já saiu e o útero diminui, para de comprimir as veias, é uma situação onde as veias podem diminuir. Quanto tempo a gente espera? De 6 a 8 semanas. Quando passou disso, acabou. Aquelas veias que sobraram, realmente elas vão ficar, elas não vão mais embora, e essa é a hora boa da gente retomar o tratamento da gestante. E como que essa gestante pode fazer para minimizar esses impactos da gestação sobre as varizes, aí para aparecimento de varizes? O que ela pode fazer? Legal. Tem várias coisas que a gente pode aconselhar a gestante. Uma delas eu já falei, que é justamente tentar tratar antes. Hoje em dia, eu acho que a maioria das mulheres, elas têm um bom planejamento da hora que deve fazer, ou deve ter a sua gestação. Então, planeje-se nesse aspecto também.
tem antecedente pessoal, né? Já tem mãe, pai com varizes, alguma irmã, pretende engravidar, dá uma consultada com um especialista, eventualmente a gente faz um exame, vê se tem algum problema. Tá? Se você já tiver também visualmente as varizes instaladas, comece a se planejar. Não adianta vir, Marcelo, eu quero engravidar mês que vem. Também não funciona assim. A gente não consegue, em um período tão curto, resolver a maioria dos problemas. Está planejando engravidar? Tenta vir pelo menos com um ano, pelo menos 6 meses de antecedência. Isso nos dá tempo de investigar melhor a sua doença e traçar um projeto de tratamento, digamos assim, para que você engravide sem varizes. Esse talvez seja o ponto mais importante. Tá? Você já engravidar livre do problema venoso atual ou possível, provável. Outras coisas que a gente costuma recomendar. Uso de meias elásticas, eles ajudam bastante, né? A gestante, principalmente nas últimas semanas, nos últimos meses de gestação, eles têm algum grau de inchaço, que é natural, aquele acúmulo de líquido vai para a perna mesmo. Então as meias elásticas, as meias de compressão ajudam. Existem medidas, algumas orientações gerais que a gente pode dar. Por exemplo, não engordem muito. Eu sei que a gestante morre de fome, que elas costumam engordar. Quanto mais você engordar, mais problema você tem. Você vai ter mais inchaço, vai ter mais dor, mais cansaço na perna e também mais chance de desenvolver varizes. Então tente não aumentar muito o peso. E pelo menos se houver uma liberação da parte obstétrica, né, do médico que cuida da gestação, se você puder fazer algum grau de atividade física na gestação, também é muito legal. Então, de forma geral, são essas as dicas que a gente pode dar para a gestante. Perfeito. Lembrando, então, prevenção sempre e na gestação também, né? Se planejar quando possível e também fazer a prevenção. Mas, doutor Marcelo, uma coisa que as pessoas temem muito é a trombose, né? Essa história da associação das varizes com trombose. Varizes podem causar trombose? Legal, pergunta importante, muito frequente no consultório, né? Existe uma preocupação de quem tem varizes de ter trombose. O que eu vou responder é assim, na literatura médica ainda existe, ou ainda reina uma certa controvérsia sobre se varizes diretamente causam trombose venosa. Bom, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Aqui a gente tem que fazer uma introdução. Existe um sistema venoso nas pernas que a gente chama de superficial, que é aqueles que a gente vê quando a gente tem varizes e tal, são aquelas veias tortuosas, levantadas em relação à pele, que é um sistema venoso próximo à pele, por isso é chamado de superficial. Existe um sistema venoso que é profundo, que são veias maiores, até responsáveis pela maior parte do retorno venoso do sangue da perna, que corre junto aos ossos, ali no meio dos músculos e tal. E esses sistemas, eles têm alguns pontos de comunicação, mas não em muitos. Então, o que acontece? Quando eu tenho varizes, eu tenho uma chance maior de ter inflamação desses vasos superficiais, que a gente chama de flebites. Se, eventualmente, uma dessas flebites, ela corre no sistema superficial até encontrar uma veia do sistema profundo, aí sim eu posso ter, de forma não direta, mas indireta, depois de uma flebite, a origem de uma trombose venosa profunda a partir de uma veia doente, de uma veia varicosa, tá certo? E varizes têm mais chance de ter flebite. Então, a resposta, talvez, que eu dê, é que é possível, mas de forma indireta. De qualquer forma, o tratamento deve ser instituído antes que isso aconteça, tá certo? Normalmente, as veias vão se inflamar quando elas já estão dilatadas, quando elas já estão doentes há algum tempo. Então, eu volto a falar, vamos tratar essas veias antes que tudo isso aconteça. Ótimo. E aí, para a gente tratar, e a palavra prevenção também é muito importante, você até falou um pouquinho sobre a atividade física, inclusive nas gestantes, que outros hábitos eu posso ter que me ajudam a prevenir varizes? Estamos falando de chegar aos 50, aos 100 anos sem varizes. Quais hábitos eu posso instituir para ajudar a prevenção? Legal. A parte genética a gente não muda. Então, no que a gente tem que trabalhar? No resto. E o que é esse resto? Não ganhe peso. Não tem jeito. A pessoa ganhou peso, aumentou, vai sobrecarregar as pernas e isso vai levar a ter mais problemas circulatórios. Tá? Então, o controle do peso é fundamental para a gente diminuir a chance, ao longo dos anos, de você desenvolver problemas circulatórios. Ponto número 1. Ponto número 2. A atividade física é fundamental. Os pacientes me perguntam, Marcelo, qual que é a melhor atividade física? A que o paciente vai fazer. Tem pessoas que não gostam de fazer atividade física. Se eu proponho para ele, por exemplo, fazer natação,
E o paciente odeia água. É aquela mulher que usa aquelas tintas no cabelo para ficar mais loira, que está na moda, aí o cabelo entra na piscina e fica verde. Eu falo, não, você vai fazer natação. Ela não vai, não adianta. Ela vai 1, 2 meses, o cabelo ficou verde, ela não vai mais. E assim tem uma série de outras situações. Tem gente que não gosta de academia. O pessoal sua no aparelho, não sai na hora que tem que sair. Tá? Então, assim, qual que é a melhor atividade física do paciente? A que ele vai fazer. E pode ser caminhada, esteira, bicicleta, hidroginástica, natação, pilates, crossfit, musculação. Pode. Existe um mito muito grande ainda entre as pessoas, apesar da gente estar na era da informação, e essa informação ela está voando por aí, mas as pessoas têm uma impressão que a atividade física pode piorar a doença venosa. Não, é muito pelo contrário. Quando a atividade física é feita de forma correta, sem exageros, não adianta querer ser super-homem e no final de semana tirar o atraso da semana toda. Isso daí tem uma recomendação, inclusive, da Organização Mundial de Saúde, que fala o quê? É 150 minutos por semana. A American Heart Association, a Associação de Cardiologia Americana, fala que pode chegar até 250. Perfeito. Mas é isso, de 150 a 250, distribuído em quantas vezes? 3, 4, até 6 vezes por semana. Se a pessoa faz um exercício moderado e leve, pode fazer até todo dia, não tem problema, tem muito benefício. Mas precisa fazer alguma atividade física. O que eu costumo falar para o paciente é: qualquer atividade física é melhor do que nenhuma atividade física. Então, pode escolher o que você quer fazer. 150 minutos por semana, que dá meia hora 5 vezes por semana, ou uns 40 minutos 4 vezes por semana, é suficiente. Isso daí ajuda muito. Tá? Então, em termos de prevenção, é isso daí. Muitos pacientes perguntam, doutor, vou usar meia elástica, vai prevenir? Não previne. Meia elástica é muito bom, meias elásticas e medicações são ótimas. Tiram sintomas, ajudam com inchaço, mas infelizmente não previnem a doença venosa. E nem tratam aquela instalada, mas ajudam bastante nos sintomas. Então, o paciente que tem dor, tem cansaço, tem inchaço, meias elásticas e medicações flebotônicas, eles ajudam ao controle desses sintomas. Perfeito. Então, lembre-se, movimente-se, muito importante, né? Essa ação para o nosso corpo e, inclusive, para a nossa saúde venosa. Bom, e além da prevenção, que opções eu posso ter para o tratamento? Legal. Quando a doença venosa já está instalada, a gente tem várias opções de tratamento. Deixa eu frisar uma coisa aqui. A doença venosa, aqui eu vou ser dramático, a doença venosa não tem cura. Agora eu tenho que tomar muito cuidado quando eu falo isso, porque eu crio uma armadilha na cabeça do paciente, eu falo, não tem cura, então não adianta eu tratar. Não, gente, não é isso, é justamente o contrário. Quando o paciente tem aquela tendência hereditária até a doença, é verdade. Essa tendência vai acompanhar a pessoa o resto da sua vida. Mas se eu trato essa pessoa de forma adequada, eu pego lá no comecinho, eu consigo instituir um bom tratamento, essa pessoa vai ter uma vida normal, ela vai ter uma vida livre da expressão genética dessa doença. Tá? Isso é muito importante frisar. Não desanimem porque não tem cura. O que a gente precisa é tratar o doente de forma inicial, de forma correta, e depois você precisa ter um acompanhamento, o que eu chamo de manutenção. Eu brinco que é que nem dentista. Você precisa fazer o seu tratamento e a cada 6 meses, uma vez por ano, você precisa acompanhar a doença venosa. E o que a gente dispõe atualmente de tratamento que não é cura, mas é um tratamento de forma mais definitiva? Vamos passar do pressuposto que o doente já desenvolveu varizes, já desenvolveu uma doença venosa. Varizes não tem jeito. Depois que ela se desenvolve, fora aquele detalhe da gestação, ela não volta para trás, ela não evolui. Então eu preciso tirar aquela veia que está doente. Algumas pessoas me falam, não vai fazer falta. Não. A veia doente, ela só está atrapalhando a circulação normal. Ela está sobrecarregando as veias que estão funcionando normalmente. Então, sim, a gente vai eliminá-las e elas não vão fazer falta nenhuma. Eu tenho algumas formas de eliminar essas veias atualmente. A mais tradicional e talvez a mais praticada aqui no Brasil é a cirurgia convencional, onde através de uma anestesia eu faço pequenas incisões na pele do paciente e eu retiro mecanicamente aquela veia que está doente. Tem um resultado excelente no longo prazo. Tá? Funciona muito bem. A recuperação, dependendo da extensão da doença, é um pouco mais curta ou um pouco mais longa, tendendo a ser um pouquinho mais longa, mas no longo prazo isso daí funciona muito bem.
Bom, eu tenho outras formas que dos anos 2000 para cá a gente dispõe. Ao invés de tirar mecanicamente essa veia, eu posso colocar um catéter nele, que é chamado de cateterismo venoso, e queimar essa veia por dentro através de alguns dispositivos. Pode ser um laser, pode ser uma radiofrequência. Eu vou lá, passo aquela fibra, queimo a veia por dentro e o organismo vai lá e causa uma fibrose e de forma objetiva e de forma prática elimina aquela veia. Funciona também muito bem, com uma recuperação talvez um pouquinho mais rápida do que a cirurgia, mas no médio e no longo prazo o resultado tende a ser igualzinho para um método e para o outro. E temos também, isso daí então é a ablação térmica, nós também temos a ablação química, onde através da injeção, isso pode ser feito, qual que é a grande vantagem da ablação química? Normalmente são métodos menos invasivos, podem ser feitos a nível ambulatorial, podem ser feitos no consultório. Nós, através de injeção de substâncias dentro da veia, nós causamos também uma alteração da parte interna da veia, digamos assim que ela se torna meio adesiva, ela colaba e tudo no nosso corpo que não é utilizado, o organismo vai lá e dissolve. Tá? Então são as injeções. Nas veias menores, o método mais utilizado no Brasil é a glicose. Agora, para veias maiores, isso é interessante. Nós temos opções hoje em dia, que é o famoso tratamento com espuma, que está muito na mídia atualmente. E funciona muito bem. Acho que o segredo, Williams, quando a gente fala de qualquer tipo de tratamento é procurar um profissional habilitado, tá certo? E aqui tem que ser médico. Estamos falando de uma doença venosa, tá certo? Não é um tratamento estético. Muitas pessoas acham que pequenos vasos ou até veias intermediárias teriam, digamos assim, seriam só um problema estético. Não é. É uma doença que está começando. E como eu falei, trata direitinho no começo que você evita que ela progrida. Procure um profissional habilitado, ele vai investigar, vai eventualmente fazer um ultrassom, muitas vezes só com o exame físico é possível a gente determinar a melhor forma de tratamento e ele vai instituir junto com o paciente, a gente toma essa decisão junto, qual que é a melhor forma de tratar o seu problema. O importante é começar cedo. Perfeito. Ótimo a mensagem, né? Varizes não é apenas um problema estético, é uma doença. Então, se a gente quer chegar aos 100 anos sem varizes, prevenção e tratamento precoce. Dr. Marcelo, muito obrigado pela sua presença, sem dúvida nenhuma, muito esclarecedora. Suas palavras finais aí para o nosso público. Williams, mais uma vez eu agradeço. Eu acho que informações de qualidade são muito importantes. Tá? A internet está cheia de informação. Eu acho que o grande segredo hoje em dia é você conseguir filtrar o que é a boa informação e qual é a desinformação não útil, tá certo? Então, quando procurar uma informação no Google, tal, tente procurar em sites confiáveis, sites de universidades, sites da sociedade, nossa Sociedade de Cirurgia Vascular tem um site muito bom, informação, tratamento precoce. Vou bater nesse ponto de novo, estou sendo chato, estou sendo repetitivo, mas isso é muito importante. Não só na parte venosa, mas em qualquer doença. Quanto mais cedo você trata o problema, maior chance de sucesso, mais barato, menos doloroso e mais rápido, mais eficiente vai ser esse tratamento. Cuide-se, estamos no meio do Covid, eu sei que muita gente abandonou seus tratamentos, deixou de ir no consultório, deixou de fazer os seus check-ups. Gente, o Covid vai passar, a nossa saúde fique. Não deixe para amanhã o tratamento que você pode começar hoje. Isso faz toda a diferença. Obrigado. Muito bom. Papo de Doutor, informação de qualidade. Então siga o nosso canal no YouTube, ative o sininho para saber sobre os próximos episódios, deixe o seu like e não se esqueça, ouça esse episódio no nosso podcast do Papo de Doutor. Até a próxima, pessoal!